Graça e paz, amados. Vamos orar. Nosso Deus e bendito Pai, Deus eterno, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tu és digno, só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. É nosso privilégio, ó Deus, poder voltar a nossa face para o Senhor e bendizer o Teu nome, pois temos conhecido o Teu amor, Tua graça nos alcançou, fomos restaurados à Sua família, fazemos parte da Sua família, somos Teus filhos, por Tua graça e Tua misericórdia, e nós Te bendizemos. E agora, Deus, nesse tempo no qual muitas vezes, por nossa causa, a nossa conexão com o Senhor tantas vezes cai, e nós ficamos assim, então, como que perdidos às vezes, como sem alvo para a vida. Nós pedimos, perdoa-nos, Pai. Perdoa as nossas faltas, nos dê arrependimento, nos faça ver os nossos pecados e opera em nós, Deus. Nós estamos orando nessa manhã, que Sua graça e Sua misericórdia seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Um privilégio que você não vai ter no céu. Um privilégio que você não vai ter no céu. Está aí. Que coisa, né? É para agora. E muitos de nós não vamos ter história para contar eternamente. Você já parou para pensar nisso? Você vai viver eternamente. Esses dias eu estava ouvindo uma irmã contar um testemunho que faz a gente chorar. A irmã dela estava na Colômbia e de repente a irmã dela começou a sentir algumas coisas. E ela veio então para o Brasil. Chegou no Brasil, foi para o médico, e ela morava na Colômbia. Então fizeram alguns exames e ela estava com câncer já em fase terminal. Logo que se manifestou, e o médico chamou a família e falou: olha, façam memórias. Vocês têm pouco tempo para vocês lembrarem. Às vezes nós não pensamos nisso, né? Que história nós vamos contar quando nossos entes queridos partirem? Boas histórias? Ou só picuinhas? Às vezes nós não aproveitamos o tempo para abraçar, para beijar, não é verdade? Não, os tempos são para discutir, brigar, aquelas confusão, aquelas frustrações. Você não me ajuda em nada. Perdemos tempo, né? Não que essas discussões não sejam necessárias, muitas vezes são necessárias, tem que ajustar certas coisas, não é? Mas às vezes nós ficamos só nesse clima, né, do desgosto e não aproveitamos a vida. E de fato, a irmã da Larissa morreu. Mas nos dias que antecederam a sua morte, eles criaram memórias. Procuraram pensar, o que nós vamos falar depois que partir? Um dia você vai estar nos céus, eternamente nos céus. O que você vai contar a respeito do que você viveu na terra? Eternamente, está entendendo isso? Eternamente. Uma irmã da nossa igreja perdeu o marido. Ele era o diácono da nossa igreja, o nosso vice-presidente. É um homem muito dedicado ao reino de Deus, imperfeito como todos nós, mas muito dedicado ao reino de Deus. E depois que ele morreu, eu e minha esposa abraçamos a Isabel. Ela estava aqui ontem, ela veio ontem aqui. O marido dela morreu faz 1 ano e 2 anos, faz 2 anos agora em setembro. Abraçamos a Isabel, choramos com a Isabel, e durante 1 ano e um pouquinho, até pouco tempo atrás, fazíamos estudo com ela regularmente, para superar o luto. E uma das coisas que nós falamos com a Isabel foi exatamente sobre isso. Isabel, Deus te deixou aqui, e agora o Roberto passou o bastão para você. Aquilo que vocês faziam juntas, minha irmã, o que você acha que ele gostaria que você fizesse? Desistisse agora? Ele quer que você continue fazendo, porque o seu Deus não é o Roberto. Ele é muito importante na sua vida, mas o seu Deus continua sendo o Deus do Roberto. Aquele pelo qual o Roberto viveu e pelo qual você viveu também junto com o Roberto. Agora imagine, daqui uns dias você vai chegar lá nos céus. E o que você vai contar para o Roberto?
Você vai poder chegar lá e dizer: Roberto, chorei muito depois que você partiu, mas Deus me recompôs, me restituiu as forças. E olha, Roberto, eu fiz isso, 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 isso. Sua memória estava sempre comigo, a minha lembrança do seu amor por Cristo estava sempre no meu coração. E Roberto, isso foi tão importante na minha vida, o seu exemplo, e eu pude fazer isso, 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 isso. E aqui você vai contar tantas coisas para o Roberto, que você fez, naquela mesma força que ele também fez. Meus irmãos, isso é interessante. Esse privilégio você não vai poder ter lá nos céus, de falar, de levar pessoas à fé. Não, isso é para agora. Então Jesus disse para nós: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Achamos que às vezes estamos ganhando alguma coisa porque estamos voltados para os nossos próprios interesses. Mas Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós estamos esperando receber, estamos buscando para nós, eu, para mim. E o que você pode fazer pelos outros? O nosso mestre, o nosso Salvador, foi lavador de pés. Lavar pés era o serviço que o escravo menos privilegiado da casa, o escravo mais baixo da casa, o mais ralé fazia. Lavar pés era a obra dele. Interessante isso. Porque nós não servimos, não é? Qual a razão? Eu quero ler com você um texto. Atos, abra comigo, Atos. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho. Isso é Paulo falando. Isso era a vida dele. Ele foi sempre assim? Não creio. Não creio. Todos nós temos os nossos problemas e todos nós temos os nossos medos, nossa timidez, nossa vergonha. Mas algumas coisas vão acontecendo na nossa vida e que a gente vai compreendendo mais a dinâmica da vida. Nosso caráter vai tomando outra forma. Vamos adquirindo outras características. Vamos criando músculos, vamos criando calo. Não é assim? Quando você não tem músculo, você não consegue fazer certas coisas. Mas quando você se empenha, se exercita, você vai ganhando condições para fazer algumas coisas. Porque você foi naquela direção, você encontrou a razão para algumas coisas. Mas Paulo chegou nesse ponto. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder. A palavra que Paulo usa aqui para poder é a palavra dunamis. Dunamis é da onde vem a nossa palavra dinamite. Já pensou o que Paulo está dizendo aqui? O Evangelho é a dinamite. Nós estamos ouvindo agora um homem que está explodindo. Um homem que está botando fogo nas dinamites. Nós ouvimos isso. Ele está fazendo a obra. O pastor Bruno veio aqui para nós e falou isso. Ele está acendendo as dinamites por aí. Ele está... Coisa gostosa essa, né? Aqui nós estamos fazendo o quê? Você não sabe, dinamite é um bastão assim comprido. Ali dentro tem algumas coisas. Vamos imaginar, é lógico que ali tem um conjunto de elementos químicos ali. Estou tentando lembrar da nitroglicerina, né? Algumas coisas que estão ali dentro ali. Então, nós vamos imaginar um bastão assim, e tipo esse microfone. Então, ele está vazio. Você tem que encher, colocar pólvora ali dentro. Então, você tem que comprimir aquela pólvora com muito jeito, não pode ter faísca, senão você vai para os ares. Então, um artefato bem rudimentar que nós estamos fazendo. Está socando. Depois que você socou, você tapa, bem tapadinho, com um pavio ali. O pavio está junto ali. Depois de tudo pronto, agora é a hora de você botar aquele negócio em algum lugar, acender o fogo e sair de perto e esperar o tiro. Esperar. Tá. Agora não. Agora nós estamos aqui agregando alguma coisa que possa realmente causar essa explosão. Esse tempo nosso é um tempo de preparo. É um tempo disso.
Nós estamos reunindo elementos para nos convencer, para nos motivar, para fazer com que nós façamos alguma coisa. E eu me lembro da minha infância, uma das coisas que eu mais gostava era de botar bombinha nos muros. As bombinhas no muro, aquele muro assim que não rebocava, ai deles, né? Ficava aquele tijolo aparecendo para fora assim, né? Ia lá e botava a bombinha e saía de pé, explodia aquele tijolo todo. Que coisa, que empolgação, né? Ir lá e botar a bombinha, deixa que o negócio agora se acabe, né? Evangelho é o poder de Deus. A única coisa que você tem que fazer é lascar fogo naquele trem e sair de perto, entendeu? Põe o negócio lá e que se lasque para lá. O que vai acontecer no coração da pessoa não é você que está fazendo, é o dunamis, é a dinamite, é o poder de Deus que vai operar. Está entendendo? Te cabe tão somente ir lá e colocar a bomba lá. Atos 16, Atos capítulo 2, primeiro, nós encontramos, versículo 37, uma pergunta. Os homens ali estão perguntando para Pedro, logo depois do Pentecostes, o Espírito de Deus veio, tudo tem que ver com o Espírito Santo, meus irmãos. Tudo tem a ver com o Espírito Santo. E nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não os embriagueis com vinho no qual contém. Não busque alegria no vinho, nas coisas deste mundo, não. Há uma alegria suprema em Deus. Em Deus. Então não busque sentido para a sua vida, satisfação para a sua vida, motivação para a sua vida, nas coisas por aí são passageiras. Não vos embriagueis com vinho no qual contenda, mas enchei-vos do Espírito, se entregue para o Espírito, contemple Deus pela palavra, e o Espírito de Deus pela palavra vai tomar a sua vida, vai trazer motivos para você agir. Então tudo tem que ser pela força do Espírito Santo. Atos 2 vem, o Espírito Santo desce, e os discípulos agora estão cheios do Espírito. E Paulo, então, tomado pelo Espírito de Deus, Pedro vai e prega aquele sermão. E as pessoas chegam num ponto de dizer, que faremos? Entenderam? Eles compreenderam. Que vamos fazer? Aquilo quebrou-os por dentro. Eles ficaram, né, incomodados naquela situação. E o que faremos? O que Pedro fez para que ele chegasse a essa conclusão? Leia o texto. Tão simples que Pedro fez. Pedro falou de Jesus. Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? O que ele fez? O que ele falou? Quem é ele? Ele é Deus que se fez carne, veio por nos amar. Ele deu a vida por nós. Isso nos substituiu na cruz. A condenação era nossa. É isso, coisas simples que você já sabe. Desde a sua EBF, se você está aqui desde criança. Coisas que nós sabemos. Se as pessoas vão achar, isso é outra coisa. Às vezes o diabo põe na cabeça da gente que todo mundo vai duvidar, ninguém vai acreditar nisso. Entendeu? Satanás é sagaz. Ele quer te convencer de que você não pode nada. E não pode mesmo. De certa forma, ele tem razão. Mas a palavra de Deus é que pode todas as coisas. Pela palavra, essa palavra que você tem, Deus criou o mundo. Então fale. Não importa se você, o grau de compreensão que você tem, lógico que você deve aumentar isso, mas o pouco que você já sabe é suficiente. Põe a dinamite lá e deixa que ela faça o barulho dela. Pedro fala coisas simples sobre Jesus. Leia o texto. E aquilo toca o coração daquelas mulheres. É o Espírito de Deus. Não é a sua eloquência, a sua capacidade, a sua didática. Não é, tudo isso tem o seu valor, mas não é são essas coisas. Simplicidade da palavra, com aquilo que você tem. Coloque lá. E Deus vai operar. Veio a questão, que faremos? E Pedro vai dizer para ele, arrependam-se dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado. Aí vem as coisas, mas há a necessidade de uma iniciativa. Em Atos 16, 30 e 31, nós encontramos também Paulo e Silas cantando na prisão. Cantando, testemunhando ali. E houve tudo aquilo que aconteceu. E o carcereiro então chega, que faremos? Chega a esse ponto de perguntar, depois de tudo isso que você me disse, o que nós vamos fazer? Arrependei-vos e convertei-vos. A resposta ali, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua
casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Uma das coisas que eu notei aqui, o pastor falou o nome de um preso. Guardou o nome daquele preso? Qual era o nome dele? Elias. Isso indica alguma coisa para você? A maioria dos presos, qual é o nome deles? João Batista, Elias, Eliseu, Moisés, Samuel. É verdade, pastor? A maioria dos presos são de origem cristã. Estiveram sentados aí, tiveram seus momentos. Foram dos nossos filhos, foram das nossas crianças. Ouviram. Bala perdida. O que é bala perdida? Entra por aqui, sai por ali. Passou. Escutaram, mas não ouviram. Não fez sentido na vida deles. Por uma razão ou outra, estavam muito voltados para si mesmos. E não queriam se comprometer. Não me comprometa. Não quero nada com isso. Por que eu não quero nada com o Evangelho? Porque eu estou iludido com outras coisas. Outras coisas estão me seduzindo. Outras coisas estão prendendo a minha atenção. E essas outras coisas, elas concorrem com a palavra de Deus. Porque se eu for para a palavra de Deus, o que as coisas que eu quero, o que as pessoas que estão envolvidas com as coisas que eu gosto, vão falar de mim? Não é? Os caras, os manos, o que os manos vão falar de mim? A minha turma, que fazem as coisas que eu gosto, o que eles vão falar de mim? Então, o Evangelho, fica lá. E a gente está seduzido, atraído por outras coisas, e nós não comprometemos. Eles perderam a sua oportunidade. Uma das formas de você crescer espiritualmente é fazer discípulos, falar de Jesus para outras pessoas. Quando você se entrega por pessoas, o mais abençoado é você. É a realidade. Que mais cresce quando você se dispõe a levar a palavra para alguém, é você mesmo. Quando eu vim para o Brasil para pregar o Evangelho, eu achei que eu ia fazer alguma coisa, mas o maior benefício, não estou falando em termos financeiros, nada disso, em questão de caráter, de pessoa, de vida, de cura, o maior benefício foi na minha vida, foi na minha pessoa, autoafirmação, tudo isso. Quem foi mais abençoado? Quando eu me dispus a ir. E eu fiquei depois pensando comigo, mas Deus, né? Quanto que eu não sabia de nada, quão presunçoso que eu fui, né? Quão prepotente que eu vou lá pregar. E você não sabe de nada, cara, não sabia coisa nenhuma, né? Se for olhar hoje, analisar, eu nem sei, até hoje não sei também, até hoje. Cada vez a gente descobre que a gente não sabe, né? Cada vez a gente não sabe nada, a gente vai percebendo cada vez mais isso, mas Deus é um milagre de Deus. Ele vai operando em você e fazendo de você um canal. E quanto mais Ele limpa você, mais a água flui por esse canal. Porque às vezes o canal está meio entupido, né? Está cheio de colesterol, né? O sangue não passa na veia, né? À medida que esse colesterol vai saindo, o sangue vai fluindo, a bênção. Quanto mais santo você vai se tornando, quanto mais Deus vai santificando você, as impurezas, mais flui. Mais humildade Deus vai te concedendo e mais você se percebe. Eu não sou nada, Tu és tudo, Deus, Tu és tudo, e mais alegria você tem. Deus vai operando, Deus vai conduzindo, Deus vai tomando você, vai guiando a sua vida. Então, a maior parte das pessoas que estão ali, são pessoas que passaram pela igreja, e não aproveitaram a sua oportunidade. Vindo para cá, eu me lembrei de uma frase, acho que é uma das frases mais conhecidas no mundo filosófico. To be or not to be? É a questão, is the question. Ser ou não ser? É a questão. Você está aqui agora, e você está nesse dilema. Espera aí, eu vou comprar essa briga ou não vou comprar a briga? Isso faz sentido ou não faz sentido? Você está conjecturando, todos nós. Jesus mesmo disse,
se você quer me seguir, o que você tem que fazer? Lembra o que ele disse? O que você tem que fazer se você quer seguir Jesus? Ele contou uma história. A história que ele contou para chegar nesse ponto é a seguinte: um homem vai começar a construir uma casa. Antes de construir a casa, o que ele faz? Faz as contas. Faz as contas. É uma figura que ele usou para gravar aquela ideia. Outra figura que ele usou foi a guerra. Um rei está indo numa guerra contra outro rei. O que ele faz antes de ir para a guerra? Ele conta os seus soldados. Ele vê o que ele tem. Se ele não tem condições de vencer aquela guerra, ele vai lá e manda, vamos resolver isso de outro jeito. Né? Vamos fazer as pazes aí. O que é? Como é que pode ser? É isso que Jesus ensinou. E ele aplicou isso ao segui-lo. Antes de seguir a Cristo, você tem que conjecturar. Você tem que fazer as contas. Vale a pena esse negócio ou não vale a pena? To be or not to be? Ser ou não ser? A gente está considerando, não é? A gente tem que pensar, realmente. Caso contrário, a gente vai ficar em cima do muro. Né? Fazendo de conta que é, mas não é. E os de cima do muro, o que vai acontecer com eles? Vão ser vomitados. Você não é quente, nem é frio. Você é morno. Eu vou te vomitar da minha boca. Você viveu na conveniência. Todo o tempo. Você não tomou posição na sua vida. Então, ser ou não ser, é uma questão da gente considerar as coisas, porque eu estou vivendo, talvez, de conveniência. Por que eu, ora sou, ora não sou? Porque eu ainda não encontrei uma convicção real na minha vida que me fizesse ser alguma coisa. Eu estou sempre naquela, não me comprometa. Né? Até que eu vou lá com você, mas não me comprometa. Quer dizer, eu não quero dar minha cara para bater. Eu não estou disposto a ir até as últimas consequências nesse negócio aí, não. Mas isso não é o Evangelho. Porque o Evangelho diz assim: dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a boa parte, não é? É ou não é? Está escrito isso no Evangelho? Dar-te-ei a coroa da vida, tá ou não? Mas quais são as palavras que antecedem o dar-te-ei a coroa da vida? Ser fiel até a morte. Você está entendendo o nível do Evangelho? Então, nós precisamos de refletir sobre essas coisas. No princípio eu disse para você, talvez, Paulo está dizendo lá em Atos 1,16, eu não me envergonho. Mas talvez não foi sempre assim. Talvez não foi sempre assim. Ele não tinha motivos. Até que ele se converteu. Até que ele viu o que ele viu. A glória. A glória. Quando ele vê a glória, ele não tinha olhos para outra coisa. Ele não tinha olhos para outra coisa, a não ser para a glória de Deus. Está entendendo? Ele foi atraído pelo amor de Deus. Certa vez, um rei, dizem que é verdade, não sei se é verdade, Ciro invadiu um pequeno reino, estava na sua sequência de conquistas e foi conquistando vários lugares. Chegou naquele determinado reino, ele invadiu aquele reino e ele então dominou. Pegou o rei e a sua família e mandou trazer a sua presença, sua esposa, seus filhos. E Ciro então pergunta para ele: o que você me daria se eu não matasse os seus filhos? O rei falou com ele assim: eu te dou a metade dos meus bens escondidos, dos meus tesouros escondidos, te dou a metade. E o Ciro falou para ele: e se eu não matar você, eu te dou a outra metade dos meus bens. Sobrou quem? Quem que sobrou, meus irmãos? A esposa. Ele não tinha mais nada para dar. Metade para os filhos, metade para ele. E o Ciro falou: e se eu não matar sua esposa? O rei olhou para ela, olhou para o Ciro e falou: eu te dou a minha própria vida. Diz que o Ciro ficou tão encantado com a resposta dele, que disse para ele: pode ir embora. Liberou ele com os seus bens, o seu país e tudo. Liberou o rei.
Voltando para casa, o marido vira para a esposa e diz para ela: meu bem, você viu com que nobreza que Ciro agiu para conosco? A esposa falou para ele: eu não vi nada. Eu não tinha olhos para ver nada naquele instante, a não ser para ver aquele que estava disposto a dar a sua própria vida por mim. O encanto dela não era por Ciro, coisa nenhuma, era pelo marido dela, pelo seu esposo que estava disposto a dar a sua própria vida. Meus irmãos, Paulo deu a vida dele. Por que ele deu a vida dele? Porque ele teve uma experiência com Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não adianta nada a gente forçar os nossos filhos, forçar as pessoas, a igreja, pressionar. Não vai. Não tem pólvora nesse trem. Não adianta. Não tem nada, não tem conteúdo, não tem bagagem. Eles não chegaram nesse ponto, eles não entenderam o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele deu o seu filho. Eu falei com vocês ontem daquele pai que correu lá onde que ele soube que o filho dele tinha sido morto. Ele chega e pega aquele filho jogado no mato lá, na beira da estrada, com os dentes todo quebrados, todo arrebentado, 3 tiros no peito. Ele abraça esse filho, ele chora, ele pega esse filho, conversa com esse filho, e ele sente tudo, esse menino que eu cuidei desde pequenininho. Faz uma semana isso. O menino, agora ele está aí. Que fizeram com você, meu filho? Que fizeram com você, meu filho? Um pai é o meu cunhado, é o sobrinho da minha esposa, meu sobrinho também. E quando a gente imagina isso toca o nosso coração, o sofrimento de um homem, e eu consigo sentir isso, a dor desse pai. Eu fico pensando, e Deus em relação a Jesus? E Deus em relação a Jesus? Será que nós já compreendemos o grande amor de Deus? O que nós fizemos com Jesus? Porque foi você, foi eu, fomos nós que fizemos tudo, batemos em Jesus, cuspimos em Jesus, escarnecemos. Foi a nossa natureza adâmica, pecaminosa. Não somos diferentes daquelas pessoas. Fomos nós que fizemos aquilo. Desprezamos Jesus. E Ele calou, comeu a nossa afronta, desprezou o nosso desprezo sem nos desprezar. Pai, perdoa-lhes porque eles são ignorantes. Eles não sabem o que fazem, eles não têm noção do que está acontecendo, não entendem o amor do Senhor, não entendem o quanto o amamos, não entendem. E a gente já compreendeu isso. Se nós compreendemos isso, meus irmãos, alguma coisa vai acontecer dentro de nós. Nós temos que entender a dinâmica do amor. O amor, o apóstolo João diz: filhinhos, não amemos de palavras, mas por obras. O amor faz alguma coisa, o amor tem atitude, o amor tem resposta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, então o amor dele nos provoca. O amor dele causa reações em nós. Nós reagimos quando realmente o amor está lá, quando nós compreendemos as coisas. E nós precisamos de pensar, porque tendemos a esquecer disso. Agora o Senhor nos diz, lá em Hebreus, no capítulo 2, não me lembro se é o versículo 3, ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação? Se nós fizermos pouco caso dessa salvação, como escaparemos? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu faço caso mesmo da salvação, se a salvação é real na minha vida, se ela é importante para mim, eu vou fazer pouco caso da pregação do Evangelho? Será que as duas coisas podem ficar juntas? Podem caminhar juntas? Entendeu o que eu fiz disso ou não? Eu posso dizer que eu faço caso da salvação se eu faço pouco caso da pregação do Evangelho? Se eu faço pouco caso, está entendendo isso? Se eu faço pouco caso da pregação do Evangelho, será que eu fiz algum caso da salvação? Eu dei algum valor à salvação de verdade? Como é que funciona isso na minha vida? Eu só vou pregar se eu tiver tido um encontro com a glória de Deus, como Paulo teve. Você não tem que ver nada, não estou dizendo isso, mas com os olhos da fé você tem que entender quem é esse Deus. Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho escondido no meu peito, Ele é tudo para mim, Ele precisa de ser. Essa é a força que vai mover você.
quando é o seu encontrar com Deus. Estiver realmente te levando à presença de Deus. Quando a sua experiência com Deus é uma experiência onde você se encontra diante da glória de Deus. Você vai falar de Cristo. É a experiência maior que você teve na vida. Trouxe razão para você. Romanos 3:23 nos diz: todos pecaram. E o que o pecado trouxe? Segundo Paulo nesse texto, o que o pecado fez? Nos destituiu do quê? Como é que você pode traduzir essa palavra destituir? Destituir da glória. Expresse isso com outras palavras. Ficou destituído da glória. Separado. Não vê mais a glória. Não consegue ver a glória. O que é a glória? O que é a glória de Deus? Quando nós pensamos na glória de Deus, nós estamos pensando no quê? No Shekinah, no Kabod. Kabod está na Bíblia, Shekinah não está na Bíblia. A palavra Shekinah não está na Bíblia, mas é mais conhecido do que o Kabod. Kabod é a glória de Deus, é o brilho da glória de Deus. Esse é o Kabod. Estava lá no Santo dos Santos, ali o brilho da glória de Deus. Você então pode ver a glória de Deus. Hebreus 10:19. Tenha ousadia para entrar na glória, no Santo dos Santos. Você pode, você que é salvo por Jesus, você pode. Mas quantos fazem caso de ter realmente intimidade com Deus, para realmente receber Deus? O homem ficou separado, o homem ficou destituído da glória de Deus, e a glória de Deus é a santidade dele. Deus é amor porque Ele é santo, Deus é justo porque Ele é santo, Deus é fiel porque Ele é santo. Tudo diz respeito à glória, o brilho da glória dele, a beleza dele. E nós devemos então adorá-lo na beleza da sua santidade. Só podemos fazê-lo quando nós entramos lá. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana: vocês são religiosos, mulher. Muitos são religiosos, mas é uma religiosidade vazia, porque ela não causa empolgação em vocês, não motiva vocês. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em Espírito e verdade. O que é isso? Aqueles que são pelo Espírito Santo, através da palavra, levados diante do trono de Deus, e os seus olhos se desvendam, e eles prostram. Primeiro, o que eles dizem? Ai de mim, ai de mim. Deus, quão maravilhoso o Senhor é, quão tremendo o Senhor é. Eu não te conhecia, eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu estou calado. Tem misericórdia. Sim. E aí vem o choro. Vem o choro na sua vida. Vem o quebrantamento. Vem o arrependimento. Vem a confissão de pecados. E, consequentemente, vem o conforto do Espírito de Deus, o Consolador. E você sai dali dizendo: eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Manda-me. Eu quero ir, Senhor Deus. Os meus olhos te viram. Eu tenho que falar, tenho que dizer. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele está falando de consequência daqueles que são tomados pelo Espírito. Isso é para você? Isso não é obrigação religiosa. Isso é fruto da sua intimidade com Deus. Muita gente vai perder isso, meus irmãos. Vai chegar no céu, não vai ter nada para contar. Todo o tempo, a porta dos santos, pelo sangue de Cristo esteve aberta. Quantos gastaram tempo orando? Quantos gastaram tempo sozinhos com Deus? Porque senão isso não vai fazer sentido para nós. Se nós não tivermos a nossa própria íntima experiência com Deus, nós vamos estar vazios. Eu disse para vocês ontem que eu, de mim mesmo, eu quero que esses presos tudo se lasquem. Não só eles, mas vocês também. Entendeu? Porque todo o meu tempo eu estou voltado para mim mesmo. Eu gosto muito de mim. Conhece aquela música? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Lembra disso? É a minha verdade. É o que eu sou. Se me largar sozinho, eu sou isso. Se você larga um quintal, um terreiro abandonado por aí, você passa um ano com aquele terreno abandonado,
Aí quando você volta, depois de um ano, você vai encontrar lá um canteiro de cebolinha, bem limpinho, um canteiro de couve, não é? Um canteiro de alface, é isso? É isso que acontece? Não, você volta lá, só tem quiçaça, só tem mato, só tem tudo é coisa lá, tudo bagunçado, não é assim? E sou eu. A terra é boa, mas nasce tudo quanto é porcaria também. Você é salvo em Jesus. Mas se você não tiver intimidade com o seu Deus, as outras coisas vão tomar lugar. E você vai ter vergonha de Jesus, você vai se achar com vergonha de Jesus. Porque outras coisas te atraíram. Você está atraído por outras coisas. E essas coisas, elas concorrem com o Evangelho, com a pregação do Evangelho, com a disposição de me dar por Cristo. E então eu ponho na balança as coisas. Na minha lista das coisas do prazer, Jesus não está. Jesus está na minha lista do dever, da obrigação, do fardo, do peso. E por que isso? Porque eu o perdi de vista. Eu voltei a ser um destituído da glória dele. Eu não perdi a minha salvação, não estou falando disso. Mas eu perdi Jesus de vista, eu não tenho referencial. E aí, se eu não tenho referencial, eu não tenho noção de quem eu sou. E se eu não tenho noção de quem eu sou, eu estou numa crise de identidade. E se eu estou numa crise de identidade, eu estou mendigando o amor das pessoas. Eu estou fazendo coisas para as pessoas gostarem de mim. Eu vivo na dependência de pessoas, porque o amor de Deus deixou de me satisfazer. Eu deixei de me satisfazer com Deus. Por que eu me deixei? Porque eu não sou íntimo dele. Eu não entro no quarto sozinho com ele. Eu não tenho satisfação com ele. Eu não tenho tempo com ele. Você está entendendo? E quando eu não tenho tempo com ele, a minha carência continua, eu vou me prostituir. Você está entendendo? E essa é a linguagem que a Bíblia fala. Estou falando isso para vocês porque é a linguagem que a Bíblia usa. Adúlteros, não sabeis que aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus? Quem fala isso, hein? Tiago, não é? Vamos lá para Tiago. Tiago vai nos dizer isso. Se você achar primeiro do que eu também não sei onde é que está, não. Sei que está lá em Tiago. Tiago vai nos dizer isso. É uma linguagem que a palavra de Deus vai usar. Vamos lá por partes, enquanto você está procurando aí, deixa eu ir citando aqui alguns textos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago fala de infidelidade para com Deus. E nós necessitamos de alguma coisa que faça a vida ter sentido. Uma pimenta para a comida. Às vezes a comida está sem gosto, nós precisamos de um tempero para essa comida. O tempero são aquelas coisas que me dão alegria, que me dão motivação, que me dão entusiasmo, que dão motivo para viver. São aquelas coisas que me despertam para a vida, não é? E eu preciso de alguma coisa para me empolgar. Agora, se não é Deus na minha vida me empolgando, se eu não estou com Ele, então outras coisas vão tomar o lugar dele na minha vida. E isso é chamado, então, de um adultério espiritual. Ninguém encontrou? 4:4, obrigado, pastor. Infiéis. Essa palavra aqui é muito... A revista atualizada, que eu estou usando também aqui, a revista atualizada é muito boazinha com a gente. Mas você tem a revista corrigida aí? O que diz a revista corrigida? Adúlteros, prostitutos. Né? É isso que ela está dizendo. Né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amante do mundo. Amante? Se você é casado, você pode ter amante? Você pode até gostar disso. A nossa natureza humana até pode querer isso, é natural. É da nossa natureza caída, não é? Mas isso é justo? Isso é honesto? Isso é limpo? Não, não é. Né? Eu tenho que negar a minha natureza humana. Eu tenho que negar a minha natureza humana. Adúlteros. Certa vez, um jovem crente me procurou no seminário e falou comigo: pastor, eu
Eu tenho atrações homossexuais. Não gosto de mulher, não. Meu negócio é um homem. O que eu faço, pastor? Eu falei que eu tenho um negócio para te contar. Eu falei, o quê? Os meus olhos se voltam para mulheres que não são a minha esposa também. Dentro de mim eu sou adúltero. Eu tenho desejos dentro de mim. Perniciosos, malignos, perversos. E eu vou ter que conviver com isso a vida inteira. Eu posso? Você acha que eu posso me entregar? Eu posso trair minha esposa? Porque os meus olhos veem outras pessoas e ficam atiçados. Você acha que eu posso fazer isso? Se eu creio na palavra de Deus, se eu creio, você crê na Bíblia? Creio. Tudo bem, é verdade. Então, a sua luta não é diferente da minha. A Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, tanto quanto o adultério, tanto quanto a prostituição, tanto quanto a mentira, tanto quanto qualquer outra coisa. Então, você vai ter que lutar com isso. Se você é de Deus, o peso você tem que ser amigo de Deus. Você está entendendo? Você tem que fazer escolhas na sua vida. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se você quer ser amigo do mundo, você está sem noção. Você perdeu a visão da glória de Deus. Você perdeu a noção da glória, perdeu a comunhão com Deus. Você precisa de retomar a sua intimidade com Deus. Volte os seus olhos para Deus. O que tem que mover a sua vida não são os seus apetites, não são os seus desejos. O que tem que mover você é realmente algo maior do que tudo isso. Os seus apetites, os seus desejos, tudo vão terminar aqui. Mas quando você põe os olhos na glória de Deus, aquele que te amou, você então vai caminhar na direção do Senhor e vai poder dizer aos outros a respeito desse seu Senhor. Então, meus irmãos, Paulo não se envergonhava do Evangelho e para nós não nos envergonharmos do Evangelho, nós precisamos de ter a própria intimidade, a nossa própria experiência com Deus, para que nós sejamos fiéis a Deus e possamos seguir adiante e proclamar o Evangelho do reino de Deus. Os meus olhos precisam estar em Deus, se é que eu vou falar da palavra de Deus, se é que eu vou anunciar o reino de Deus. Eu preciso estar tomado pela glória de Deus, eu preciso estar diante da glória de Deus, porque quando eu estou diante da glória de Deus, eu sou restaurado no meu senso de valor próprio, eu sou restaurado na minha consciência do meu valor, e então eu não tenho medo de enfrentar as críticas, as oposições deste mundo, porque a posição do meu Deus, a opinião do meu Deus, a opinião do meu Deus vale muito mais para mim do que as palavras das pessoas à minha volta. Então eu tenho que responder a pergunta: por que nós não evangelizamos? Qual a razão pela qual eu não evangelizo? É porque existe uma barreira, alguma coisa me impedindo de fazer isso. Mas como vencer essas barreiras? Eu preciso identificar a maior barreira na minha vida. Qual é a maior barreira na minha vida? O medo de arranhar a minha reputação. O medo de ser rejeitado. É ou não é? Responda para você se é a sua realidade ou não. Se você diz que creu em Cristo, mas você não evangeliza, tem uma barreira. É o medo? É o medo. Medo do que as pessoas vão falar de você, medo delas rejeitarem você, medo delas xingarem você, medo de você ficar numa situação complicada, medo de ser rejeitado. Então, todos nós temos um certo grau de insegurança, de medo da rejeição e, consequentemente, temos medo da exposição. De maneira, então, que se eu sofro deste mal, se é o seu caso, eu devo, então, pensar assim: não sou só eu. Muitas pessoas estão na mesma situação. Outros também têm isso. Mas nem por isso eles deixaram de alcançar os seus objetivos. Superaram. E se muitos superaram isso, eu posso também superar. De maneira que nós precisamos refletir sobre as origens do medo no meu coração. E não permitir que o medo venha me neutralizar. O medo, até certo ponto, ele faz parte da vida. Mas a partir do momento que ele me congela, ele já deixou de ter o seu lugar. Já deixou de ter o seu valor. Ele é importante porque ele me diz que eu estou numa situação perigosa e eu preciso me preparar para enfrentar essa situação. O medo nos leva a isso, mas desde o ponto que ele me impede de agir, então ele se tornou maléfico. E para que ele não me trave, então,
eu creio que nos ajuda muito responder a seguinte pergunta: o que deve ser importante para mim? O meu caráter ou a minha reputação? Você já pensou nessas duas coisas? O que é mais importante para mim? O meu caráter ou a minha reputação? As duas coisas são importantes, pode, né? Tem razão. Mas qual delas é a mais importante? Mas como saber? Primeiro eu tenho que definir essas duas palavras. O que é caráter? O que é reputação? Caráter é o conjunto de traços e atitudes, o conjunto de qualidades particulares de uma pessoa que demonstram a sua natureza. O caráter são as suas características pessoais, é a sua bagagem, é aquilo que você é de fato, é a sua essência, são os valores internos, as coisas com as quais você está comprometida, aquilo que está no seu coração. Isso é o seu caráter. O caráter é aquilo que realmente é visto pelas suas ações, pelos seus comprometimentos, por aquilo que você faz, pelas brigas que você compra. Esse é o seu caráter, as causas com as quais você se envolve, diz respeito àquilo que você crê, aquilo que de fato é verdade dentro de você. Então isso diz respeito ao seu caráter, as suas feições internas, as suas características. Esse é o caráter, é a sua essência. Revela então com o que você está comprometido, quais são as suas convicções, qual é a sua fé. Isso é caráter. Já a reputação trata mais do nosso exterior do que do nosso interior. A reputação é o nosso verniz. A reputação é a impressão que eu dou para os outros, não é? Eu passo um verniz, eu passo um óleo de peroba na minha cara de pau e eu fico bonito, certo? Peroba, reputação é o externo. É importante? É. Eu não vou chegar aqui todo lambuzado, todo sujo, todo lambrecado, cheio de remela, meleca. Não vou fazer isso. Respeito, né? Eu zelo, pentio meu cabelo, passo um desodorante. Vou cuidar disso também, isso é importante, não é mesmo? Mas não se enganam. Quem sabe quem eu sou, está sentado ali bem quietinho, não falou nada. Nem é melhor que ela nem venha aqui, né? Certo? Porque aqui, muito a minha reputação. Mas o meu caráter qual é? O meu caráter são aquelas coisas que, em determinados momentos da vida, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelos meus impulsos, as pessoas vão saber. Elas vão perceber no dia a dia. No dia a dia. Aí diz respeito ao meu caráter. Com o que eu me comprometo? Num momento social assim é uma coisa. Que está aqui aparecendo mais é a minha reputação e não o meu caráter. Então, a reputação diz respeito à imagem que os outros têm de nós, aquilo que os outros pensam de nós. A reputação está ligada à impressão que nós damos aos outros. A reputação está ligada ao renome, à fama que nós queremos. De forma então que uma pessoa ela pode ter o quê? Reputação, mas não ter caráter. Quando Samuel foi ungir um rei, onde os olhos de Samuel caíram? Sobre quem? Eliabe. Por que caíram sobre Eliabe? Esse é o cara, hein? Bonitão, saradão, desse jeito aí, né? Tem que ser esse. Esse é o filho, rapaz, esse cara, ele tem jeito de rei, né? Tem aparência de rei. Vai dar um belo rei esse cara aí, o Samuel, né? O servo de Deus, enganado. E o que Deus disse para Samuel? Não se engane, Samuel. Deus não vê como o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O que nossa reputação pode impressionar Deus? Não pode. Deus quer o nosso coração. Aquilo que nós estamos cultivando dentro de nós. E nós só teremos coisas boas cultivadas dentro de nós se nós estivermos diante da glória de Deus. Se nós estivermos contemplando, e nos satisfazendo com a glória de Deus. Você se lembra das palavras de John Piper ontem? John Piper diz, nós servimos mais a Deus, na medida que nós estamos mais satisfeitos por Deus. Em outras palavras, o que ele disse foi isso. Eu vou realmente servir a Deus com alegria, quando eu estiver diante da glória dEle, me satisfazendo com a glória de Deus, quando eu estiver contemplando e seguro por aquilo que Ele é, quando o meu caráter, a minha firmeza é em função daquilo que vem dEle.
é em função daquilo que eu estou recebendo dele. Ele está me moldando, ele está me impressionando. Eu fiquei impressionado com Deus. Eu vi Deus e gravou aqui a imagem dentro de mim. Eu vi a beleza da santidade de Deus e agora eu o adoro. Enquanto eu o adoro, as mãos dele, as digitais dele, as impressões dele estão ficando em mim. Ele está me moldando, ele está me marcando, eu estou sendo tomado por ele e eu falo do que ele está fazendo em mim. Eu testemunho, eu tenho que dizer da segurança, da paz, da alegria, do perdão, do valor que eu sinto que eu tenho. Eu sou amado, alguém deu tudo por mim. Não importa o que digam para mim, eles não me conhecem, eles não sabem o quanto eu custei, como eu fui formado, mas aquele que me formou, ele me amou. Os homens podem dizer que o meu nariz é feio, que o meu cabelo é feio, que a minha orelha é feia, que eu sou bocudo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pode dizer o que querem, porque não me conhecem. Mas eu corro o risco de ficar preocupado com essas coisas. Minha mãe morreu há 2 anos atrás. Se eu abrir a sepultura dela agora, o que tem lá? Não tem nada. Tem pó, não é? Tem pó. Os ossos estão lá ainda. Mas tudo aquilo que a gente preocupa, né? Todas aquelas coisas que a gente se... Isso não é nada. O que vai ficar é aquilo que está aqui dentro. Fruto da sua intimidade agora com Deus. Porque se não for fruto da sua intimidade com Deus, não tem nada dentro de você, a não ser coisas ruins. Jesus disse que do coração do homem brota o quê? Se largar o homem sozinho, o que brota do coração dele, irmãos? Maus desejos. Tudo quanto é coisa ruim. Não precisa nem de nomear. Mas todas as coisas... É a verdade. É a verdade de todos nós. Não é diferente com nenhum de nós. Se nós não estivermos na glória de Deus, nós vamos continuar carentes. E quando nós estamos carentes, nós não estamos dependendo do amor de Deus, nós ficamos pedindo esmolas de amor às pessoas. E aí nós temos medo de fazer as coisas que desagradam as pessoas, temos medo de evangelizar porque temos medo de desagradá-las, porque queremos o amor delas. Nós amamos mais a nós mesmos do que amamos as pessoas perdidas. Não falamos de Cristo para elas porque não estamos preocupados se a alma delas vai para o inferno ou não. Estamos preocupados em que elas nos amem. Por que eu quero isso? Porque eu não estou amando a Deus, eu não estou na intimidade com Deus. E se eu não estou na intimidade com Deus, eu não estou satisfeito. Então eu tenho que cuidar do meu verniz, da minha cara de pau, para poder agradar as pessoas. Tenho que estar preocupado com a minha reputação. De maneira então que a pessoa ela pode ter uma reputação, mas não ter caráter. E ela pode, por outro lado, não ter caráter. Ou melhor dizendo, ela pode ter caráter e não ter reputação. Pode? Você pode ter reputação, mas não ter caráter. Está enganando, não é verdade. Mas por outro lado, você pode ter caráter, mas perder a sua reputação. Você sabe por que você pode perder a sua reputação? Mesmo que você tenha um caráter correto? Porque você decepcionou as expectativas das pessoas. Você frustrou as expectativas delas. Ela esperava que você ficasse na gandaia com elas. Ela esperava que você bebesse com elas, que você fizesse um monte de coisa com elas, que você não falasse de arrependimento para elas, não falasse de pecado para elas, que você não falasse nada que as incomodasse. Mas como você falou, você perdeu a reputação, pelo menos para esse grupo aqui. A Bíblia não diz isso para nós, diz. Olha, vocês são o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. É o mesmo caráter, a mesma característica, o bom cheiro de Jesus, o bom perfume de Cristo, o mesmo cheiro. Para 2 grupos ele tem diferença, mas é o mesmo caráter. Mas para esse grupo, ele perdeu a reputação, mas continua com a sua essência, porque não os atrai, não é do interesse deles. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer isso. Segundo aos Coríntios, ele diz isso: somos o bom perfume de Cristo. Para os que se salvam, para aqueles que aceitam o Evangelho, nós somos cheiros de vida. Eles se alegram, porque eles reconhecem o seu pecado, eles se arrependem, e eles vão para a glória de Deus. Nós os levamos para aquela coisa maior que nós vemos, e nos satisfaz. Levamos ele para a mesma fonte de satisfação maior, que é a glória de Deus. Eles estavam antes destituídos, mas agora eles foram reconciliados, porque nós pregamos o Evangelho, eles se arrependeram, eles deram ouvidos, caíram em si. Bom perfume, você cheira a vida para mim. Cada vez que ele me vê, ele vai lembrar da salvação.
ele vai ter satisfação e gratidão. Esse outro grupo não. Para ele, o meu cheiro é um cheiro de morte. Eles não querem me ver nem pintado de ouro. Minha reputação está acabada. Eles não querem saber de mim. Por quê? Porque quando eu falei para eles de cruz, de Jesus, do pecado, eu falei com eles que eles estão no caminho do inferno. E eles não querem ouvir isso, porque eles não querem se arrepender. E eles não querem ser lembrados que eles estão indo para a perdição eterna. Isso os incomoda, então eles não querem me ver. Eles não querem nada comigo. Agora, antes eu estava no meio. Eu tinha caráter e eu tinha reputação. Mas uma vez que eu vou para um lado ou para o outro, eu vou perder uma coisa ou outra. Se eu venho para cá, então eu perdi o meu caráter. Porque eu falava que eu era salvo, mas eu estou misturado com o pecado, com o mundo. Então, não é verdade. Reputação eu continuo. Se eu vou para cá, com esses aqui eu tenho reputação e caráter. Mas para aqueles lá, eu perdi a minha reputação. Estou perdido, perdi a minha reputação. Então, queridos, uma pessoa que prioriza o caráter, essa pessoa é voltada para aquilo que é justo. Ela tem disposição de se posicionar ao lado daquilo que é correto e não ao lado daquilo que é conveniente. Entende isso? Eu vivo de conveniências? Se eu falo que eu sou de Jesus, mas eu não prego o Evangelho, será que eu não sou assim? Uma pessoa que vive só daquilo que me convém? Vivo só para mim mesmo? Vivo de conveniências? Será que eu não estou me envergonhando por causa da minha conveniência? Agora, a pessoa que prioriza a reputação, ela está preocupada com o nome, ela está preocupada com o que os outros pensam dela mesma. Então, voltando aqui, a pessoa que prioriza o caráter é voltada para o que é justo. Ela tem disposição de se posicionar ao lado do que é correto e não do lado do que é conveniente. A pessoa que prioriza a reputação está preocupada com o seu nome, ela está preocupada com o que os outros pensam dela. E isso leva essa pessoa a viver na obrigação de agradar aqueles de quem ela espera admiração. Todo o tempo, essa pessoa cuida em ser politicamente correta. Ela quer ficar na sua zona de conforto. Esse é o seu Deus. Ela dá tudo por isso. Ela dá tudo por isso. O Deus dela é o seu bem-estar. Esse é o seu Deus. Ela não vai sair desse lugar. Ela vai ficar aí nessa posição. A preocupação com a reputação, em primeiro lugar, produz o quê? A preocupação com a reputação, em primeiro lugar, é um egoísmo. É um egocentrismo. O ego está muito grande. E quando eu sou uma pessoa que tem um compromisso só comigo mesmo, eu tenho compromisso com os meus desejos, com as minhas paixões, com aquilo que me satisfaz, com a minha tranquilidade, com os meus apetites. E então, essa preocupação com a reputação, em primeiro lugar, produz traição, infidelidade, hipocrisia, covardia, mentira. Porque aquele que é orientado pela reputação, ele não irá se posicionar ao lado de uma causa correta, se isto vier a ameaçar a sua imagem. Ele não vai tomar posição ao lado de uma coisa correta, se isso for custar alguma coisa para ele. Se ele tiver que dar a cara para bater, se ele tiver que se comprometer, nem que a vaca tussa, ele vai tomar posição. E, meus irmãos, esse tem sido o motivo que impede muitos de pregar o Evangelho. João 12, 42 e 43. Muitos dos principais creram em Jesus, mas não proclamavam Jesus, não o confessavam. Por quê? Porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, é muito fácil se esconder sob a desculpa de que este não é o meu dom. Ah, pastor, eu não tenho o dom de evangelismo, mas Efésios capítulo 4 diz que quem tem o dom, tem uns que têm o dom mesmo, mas quem tem o dom não é para ele fazer tudo, é para ele ensinar os outros. Deus não deu o dom para um evangelista dentro da igreja para ele ser o evangelista da igreja e a igreja descansar nele. Não, botar o serviço nas costas. Não, é para que ele ensine os outros, para a edificação do corpo. Esse é a finalidade. Então, você não tem o dom, mas você tem a ordem. Importante lembrar disso. A pessoa pode usar essa desculpa, mas no íntimo ela sabe da verdade. Ela sabe que a razão dela não evangelizar é que a reputação está prevalecendo sobre o caráter. O que parecemos ser
que nós parecemos, queremos, a impressão que queremos dar, né? Aquilo que parecemos ser, e a glória que nos vem daquilo que os outros pensam de nós, dos elogios, isso passa a ser mais importante do que aquilo que nós somos. Isso passa a ser mais importante do que a glória de Deus. A minha glória perante os homens passa a ser mais importante do que a glória de Deus para mim. Portanto, a solução para isso, qual é? Eu preciso de chegar diante de Deus e confessar o meu pecado a Deus. Deus, essa tem sido a minha verdade. Eu já criei em Jesus, mas hoje a ficha caiu. Eu tenho medo. Paulo disse que não se envergonha do Evangelho, mas eu tenho vergonha. Eu não creio no poder da tua palavra. Eu não creio que as pessoas vão se converter. Eu acho que elas, só se eu for bastante eloquente, capaz, eu estou confiando em mim mesmo. No meu discurso, eu não estou confiando nas suas palavras, eu não estou acreditando que o Senhor disse que está comigo todos os dias, na pregação do Evangelho, eu não estou crendo que o Evangelho é a dunamis do Senhor, que vai produzir efeito. Então, nos cabe, meus irmãos, nos apresentarmos diante de Deus, numa confissão honesta, e chorar diante de Deus e pedir ajuda. Tiago 5,16 diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. A palavra de Deus ainda vai nos dizer, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Quem sabe ainda há esperança para você. Quem sabe você não vai perder o seu tempo e vai ter histórias para contar no céu. Que seja assim com você e comigo. Há remédio, há cura. A cura é a glória de Deus. Entra lá e você vai sair de lá curado e refletindo a glória de Deus e vai ter o que contar para as pessoas. Você pode ser esse ou não? Certa vez um pastor fez um discurso na igreja, pregou, e depois que ele pregou uma mensagem sobre missões, ele fez o apelo. Quantos querem entregar a sua vida para servir a Jesus? Feche os seus olhos e vamos orar. Orou. Aqueles irmãos que estão dispostos a servir a Deus, venham. Maior silêncio naquela igreja, ninguém veio. De repente o pastor escutou um barulho, era madeira caindo no chão, os olhos fechados, e escutou um barulho, e então ele abre os olhos, ele encontra um aleijado, no meio do corredor, que tinha deixado as suas muletas caírem, paraplégico, chorando. Ele vem para Deus, dizendo, pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? Daqui para baixo ele não podia nada, Deus aceita um homem pela metade? O pastor disse para ele, meu filho, Deus aceita um homem pela metade, sim, que se entrega por inteiro, mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Meus irmãos, qual é a nossa verdade? Nós estamos falando de missões, de evangelismo, e amanhã, e daqui uma semana, tudo isso que nós ouvimos, quando é que isso vai fazer sentido para nós? Quando é que nós vamos despertar? Quando é que virá um avivamento sobre nós? Quando? Quando é que a igreja vai fazer alguma coisa? A igreja vai fazer, mas quando que a igreja faz? Lembram? Quando é que a igreja faz alguma coisa? Quem é a igreja? Quem é a igreja, meus irmãos? Eu. Não fala nós. Não fala nós, porque isso se esconde no meio da multidão e um deixa para o outro faz, não. Fala eu. Se eu não fizer, não vai acontecer nada. Chame para você a responsabilidade. Vai acontecer. O avivamento virá quando nós formos para a glória de Deus. E nós temos o que falar. Nós vamos sair de lá dando com a língua nos dentes, né? Focar para todo, quer contar para todo mundo. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que comer o queijo. Coma o queijo. Você vai ter o que dizer. Você vai se satisfazer. E vai falar da glória de Deus. Se entregue por inteiro. Irmãos, a gente costuma dizer isso. Se tirar Jesus da minha vida, acabou. Não costuma dizer isso? Será que é verdade? Esse Jesus é importante. O que nós estamos fazendo aqui? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos ama. Deu o seu Filho por nós. Que grande mensagem nós temos. Fomos amados. Há esperança para nós. Não somos perfeitos. Frustramos pessoas porque falhamos.
Mas, Senhor, a sua palavra nos ensina que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O sangue de Cristo permanece em nós, o seu Espírito é a marca de que nós somos seus filhos. Ó Deus, nós temos uma história para contar. Nos ajude, Pai, a pregar o Evangelho agora e na eternidade possamos dizer das aventuras que nós tivemos com o nosso Mestre e por causa do nosso Mestre, como Ele esteve conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como, Senhor Deus, as dinamites foram explodindo e o poder de Deus foi se manifestando na medida que nós fomos passando pelo caminho. Nos dê, Deus, vitória sobre os nossos medos, que possamos dizer que o Senhor é aquele que sempre nos conduz em triunfo. Deus, nos ajude a entregar, porque o problema não está no Senhor, no teu poder. Nos ajude a identificar as nossas razões, os motivos que temos para vivermos dominados pela vergonha, Senhor Deus, intimidados. Nos ajude a ver o seu amor, a nos satisfazer com o seu amor, Deus, a sermos moldados pelo Senhor, a sermos conformados à imagem do seu Filho, agora, pois a oportunidade é agora. Os dias são maus, devemos remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Senhor, eu oro por mim, me ajuda, na medida que eu estiver no ônibus com pessoas, na medida que eu estiver conversando com os amigos, andando com pessoas, que eu esteja na dependência do seu Espírito, Senhor, que eu esteja meditando na grandeza do seu amor, para que isso possa transbordar de dentro de mim, não de maneira forçada, mas o amor do Senhor possa fluir, eu possa servir pessoas, eu possa fazer pontes, ó Deus, com a intenção de comunicar a razão do meu amor, a razão da minha alegria, a razão da minha esperança. Abençoe a sua igreja, nos abençoe, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos, pelo convite. Deus os abençoe.